Então, nesta noite, aproveite o silêncio da noite, né? Para fazer um vídeo, para que a palavra de Deus venha a ser manifestada, e o nome de Jesus venha a ser glorificado, porque eu não sei porque tanta maldade, povo. 200 anos pregando mentira, enganando as pessoas, dizendo que são de Deus e tomando tudo quanto as pessoas têm, né? Então não devemos ficar calados diante de tanta mentira. E é isso que a gente tem visto nesse ministério brasileiro, porque não é celeste, porque esse ministério se acaba no Brasil, um ministério de ganância, um ministério de ódio, um ministério de prostituição, um ministério de mentira, um ministério de adoração em monte, um ministério de adoração em templo, tudo contrário do mandamento de Jesus. Jesus nunca mandou dar o dízimo, e este ministério que prega no Brasil é um ministério de dízimo, é um ministério de ofertas, é um ministério de cobrança, 30, 40 mil para pregar e dizendo que é para Deus, e no final das contas Deus não recebe nada, porque eles comem tudo. Nunca vi um pastor subindo, pegando um avião para subir ao céu, para levar o dinheiro de Deus. Eles pedem dinheiro para Deus, mas eles mesmos destroem. Eles colocam nos bancos, eles compram casas boas, eles compram prédios, mansões, né? E diz que é para Deus, mas Deus não mora em mansão, mas Deus não quer templo de pedra, mas Deus não habita dentro de casa de telhas, porque nós somos os templos de Deus, os verdadeiros templos de Deus. Nós somos plantados em Jesus Cristo. E eu não sei por que tanta maldade os pastores brasileiros têm se levantado contra os irmãos, chamando de ladrão, porque não contribui com o dízimo que Malaquias falou lá. Malaquias, pregando para judeu, ele chamou os povos lá de amaldiçoado, chamou o povo de ladrão, chamou o povo, pediu dízimo. Os pastores brasileiros se escoraram nisso. Mas quando Jesus veio, Jesus não pediu dízimo. Jesus vai no Mateus 23, 23 e não pede dízimo, ele está ensinando fariseu a dar dízimo. Ele está falando com um fariseu que já é dizimista, e ele está dizendo que vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E olha o que aconteceu para hoje, nesses dias, com os pastores brasileiros. Deus está irado com esses pastores brasileiros, com esses missionários, com estes bispos. O que Deus fala com estes qualidade de congulosos, Isaías chamou de congulosos, Jesus chamou de ladrão, no 10, 10 de João. Isaías no 56, 11, chamou de congulosos.
E Paulo, no 1 Timóteo, aqui no capítulo 9, Paulo diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, né? E em laços, e Paulo diz: os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, né? E lascivas que submergem os homens a ruínas. E lá em cima vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E eles se prenderam ao dinheiro. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Né? Muitas dores significa muitas ganâncias, a vontade de tomar o que é dos outros. Muita mentira, muito ódio. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela não sai da boca do pastor brasileiro. O pastor brasileiro estão falando língua estranha, estão cobrando dízimo, estão cobrando 30, 40 mil reais para cantar música. Mas a palavra do Senhor, que permanece para sempre, diz que a pregação do Evangelho é de graça e as músicas não existem. As músicas não existem. Por quê? Está meio baciado aqui, por causa que está de noite e a lâmpada está lá longe. Igual que já estava meio complicado, mas a Bíblia ela é verdadeira. O que está escrito, está escrito. E devemos falar do que está escrito, da palavra de Deus. Pastores, missionários, bispos, né? Falsos profetas, anticristo. Os homens aí enganados ainda estão esperando o anticristo, que o anticristo vem depois que Jesus levar o seu povo. Mas é que ele não sabe onde seria o que não é. Anticristo seria pessoas que pregam contra Cristo. É chamado de anticristo. Quem cobra dízimo é anticristo, porque prega contra a Cristo. Cristo nunca pregou dízimo. Quem prega cobrando dinheiro para pregar, prega contra Cristo, porque Cristo nunca cobrou dinheiro para cobrar. Então é anticristo. Quem sobe montes ainda neste tempo e vai para templo é anticristo, porque isso não é mandamento de Cristo. Então, o anticristo estão cobrando 30, 40 mil para cantar música, para pregar, e tem feito muitos estragos no Brasil, oferecendo para o povo uma fé que eles não têm. A fé deles é muito maior atrás do que as pessoas têm. Eles é capaz de perder noite de monte atrás do que a pessoa tem. É capaz de ir de madrugada para os templos para orar, chorar, pedir a Deus: Deus, manda homens que tem muito dinheiro. Né? Não é oração para a salvação, mas sim para uma grande condenação. O livro de Mateus 7:15 diz: livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No mesmo 7, no 21, o próprio Jesus diz: muitos me dirão naquele dia:
Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curei os enfermos, em teu nome não fiz muita maravilha. Jesus disse que vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, isto é a palavra que vai ser dirigida aos anticristos, a pessoas que é contra a pregação de Cristo, a pessoas que estão mentindo, falando o que Cristo não falou, pregando o que Cristo não pregou, profetizando mentira, falando línguas estranhas para mostrar para o povo que só eles têm Deus, cheios de ganância, cheios de ódios, cheios de usura, construíram o templo e nos seus templos colocaram placas com nomes. Aí significa que agora a ganância vem daí, por causa dos nomes, das placas, das igrejas deles, chamadas de igreja. E aí um quer do outro lá. A briga é grande. Um pastor diz que o outro pastor é do diabo e ele é de Deus e convida o povo do outro para o templo dele, e a ganância é grande e o nome de Jesus é negado e a fortuna é para o bolso do pastor, do bispo, do missionário e do apóstolo, mas para a pobreza continua na maldição da fraqueza, continua na desgraça da pobreza, mas tudo junto, uma ruma de pobre que não tem nada junto, pode tornar um bispo, um apóstolo, um pastor milionário, né? Os caras passando fome conseguem jogar um pastor, um bispo, um apóstolo em alturas grandes, que pode comprar até avião, que pode comprar mansões, enquanto eles estão comendo peixe com água, com farinha. E eles continuam, vêm para cá e não deixam de dizimar, e as contas bancárias deles crescem. E a casa das pessoas, a fome permanece. E as vidas perecem. E nada chega. Inventaram a teologia da prosperidade, que só prospera o pastor, que só prospera o bispo, que só prospera o missionário, que só prospera o apóstolo. Mas os que estão dando mesmo permanecem na desgraça, da doença, na fraqueza, na pobreza, mas acreditando que Deus vai dar, eles pegam primeiro e dão. Ele diz que Deus vai me dar, então eu vou dar na casa do Senhor. Eles pedem carro, eles pedem moto, eles pedem casa, eles pedem terra, mas a palavra do Senhor, que permanece para sempre, é negada, é escondida, e eles não conseguem falar a verdade, porque já acostumaram na mentira, eles não podem falar a verdade. Então outros devem se levantar falando a verdade e desmascarando essa máfia de homens que se diz de Deus. A máfia de homens que se diz de Deus é maior do que a máfia da favela do Rio de Janeiro. Porque a favela do Rio de Janeiro tem medo da polícia. E a máfia de pastores e bispos e missionários, tudo junto, homens que se dizem de Deus, intimida a polícia. Eles roubam, pregando mentira, e as polícias não prendem porque teme a eles ainda. E os cofres e os bolsos das pessoas são secos e as polícias não prendem, né? Não tem um tiroteio de polícia contra uns vagabundos ladrão desse chamado pastor, chamado bispo, chamado missionário, porque a polícia teme
a estes ladrões. Então, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.